Pessoal, como eu disse, nós não temos tanto costume assim de transmitir os nossos cultos, as nossas reuniões de jovens, mas hoje nós encontramos essa necessidade e assim nós vamos fazer. Os nossos últimos cultos de jovens, nós temos baseado eles em um livro que se chama Cristianismo Simplificado, que foi escrito pelo Dr. Augustus Nicodemos. E nesse livro ele trata sobre alguns assuntos, alguns temas corriqueiros na nossa vida, na vida do cristão, e na vida de alguns não cristãos também, mas que se interessam e que têm uma certa curiosidade de saber como funciona uma igreja, como que funciona o contexto de igreja, aquele contexto eclesiástico, como nós costumamos chamar, né? E na semana passada nós falamos sobre o tema, que é uma pergunta, na verdade, né? Todos os caminhos levam a Deus. E aí nós discorremos um pouco nesse tema, sobre este tema, porque é uma frase, é uma situação que ela é muito usada num contexto fora da igreja, né? As pessoas baseiam essa ideia, fundamentam essa ideia no seguinte fato: eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, sem olhar a quem, né? E isso me garante que eu vou me encontrar com Jesus, que eu vou me encontrar com Deus. Resumindo, que eu serei salvo, que a minha alma será salva por conta deste meu comportamento. E aí nós expomos alguns textos, nós trouxemos alguns textos da Bíblia, alguns textos que a Bíblia nos mostra, refutando essa ideia. Porque nós sabemos que Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus ele é a vida, e através disso nós temos livre acesso, e o nosso caminho ele é clareado para a nossa chegada, para o nosso encontro com Deus. E por outro lado, nós entendemos também que sim, que todos os caminhos levam a Deus, mas em um sentido de julgamento, certo? Todos nós somos criaturas de Deus. Porém, existem aqueles que são filhos, e os filhos, eles serão salvos, através da fé em Cristo Jesus. O restante, eles se encontrarão com Jesus, eles se encontrarão no momento do julgamento ali da sua vida, e talvez eles não tenham o mesmo privilégio que os filhos tenham, talvez não. Eles não terão o mesmo privilégio que os filhos terão. Então sim, de certa forma, por esse outro ângulo, todos os caminhos levam a Deus. Alguns serão levados a Deus para serem salvos, e outros serão levados a Deus para serem condenados à perdição eterna. Ok? E o tema que nós vamos usar hoje aqui, que nós vamos abordar hoje, talvez todos já tenham visto aí no início, né, na imagem de início, o tema é: qual é a igreja verdadeira? E o primeiro trechinho ali, na verdade nós começamos o livro pelo final, a conclusão que se tem ali sobre esse texto, sobre esse tema, é a seguinte: o trecho do livro diz assim: a conclusão é que uma instituição construída em cima da teologia da prosperidade, que foca em barganhas com Deus, que não fala da necessidade de mudança de vida, arrependimento, quebrantamento, santificação, fé em Jesus Cristo e vida conduzida por seus caminhos e ensinamentos, não é igreja evangélica, mas sim uma seita. Essa é a conclusão sobre uma igreja verdadeira. E convenhamos, nós sabemos e nós podemos ver nos nossos dias que, infelizmente, essa é uma ideia muito comum dentro das igrejas. Se você parar para analisar o contexto em que nós vivemos, eu tenho certeza que se você puxar na sua memória aí, talvez só na tua rua, onde quer que você esteja nos assistindo, talvez só na tua rua existam umas 3 ou 4 igrejas, certo? Isso é algo que precisa nos fazer pensar, precisa nos fazer refletir. É errado que existam essas igrejas? Não, não é isso. Mas se nós entrarmos para assistir um culto de cada igreja dessa, nós vamos perceber que existem vários pensamentos diferentes. Existem várias denominações diferentes, existem doutrinas totalmente diferentes. E também existem diversas interpretações de textos bíblicos, do mesmo texto bíblico. Um texto bíblico ele pode ter aplicações distintas e diferentes, de acordo com o momento que nós estamos vivendo? Podem. Mas interpretações
Não, o texto bíblico ele é apenas um, ele foi escrito por um motivo, ele foi escrito com uma sentença, ele foi escrito direcionado a uma situação, e ele tem um significado e uma interpretação. Nós podemos aplicar os textos bíblicos de diversas formas, claro, mas a interpretação que se dá para eles deve obrigatoriamente ser uma. Mas o fato é que isso tende a não mudar, isso não irá mudar. Por quê? As pessoas elas vão continuar firmes nas suas convicções, nas suas opiniões, e as decisões que elas vão tomar a respeito das circunstâncias da vida continuarão sendo tomadas com base nessa ideia que elas têm, certo? Mas assim, a partir do momento que isso não interfira na pureza e na veracidade daquilo que a palavra diz, eu penso que não existem tantos problemas assim em existirem diversas igrejas, diversas formas de pensar e de se tratar o contexto de igreja. O problema começa a partir do momento em que a interpretação da Bíblia, das Escrituras e do conceito do que é igreja é deturpado, né? Ao ponto de seguir um caminho contrário daquilo que realmente deveria ser uma igreja. E hoje aqui nós vamos então trazer alguns pontos dos quais nós precisamos pensar e analisar para entender o que faz de uma igreja verdadeiramente fiel, uma igreja verdadeira, uma igreja que tenha bases naquilo que a Bíblia nos ensina. Nós não vamos defender placas de igrejas aqui, não é nada disso. Nós não vamos defender denominações de igreja, não é nada disso. Nós queremos apresentar aqui apenas alguns pontos dos quais nós precisamos nos atentar, nós precisamos pensar no momento em que nós pisarmos o pé dentro de uma igreja, para analisar se aquela igreja ali, ela está trabalhando de maneira com que não deturpe aquilo que a palavra diz, que a palavra nos ensina. É lógico que existem diversos pontos, diversas coisas que nós precisamos considerar, mas eu selecionei aqui 5 pontos que talvez sejam os 5 pontos mais cruciais e mais importantes que nós devemos pensar no momento de escolhermos uma igreja, no momento de olharmos para uma igreja e participarmos dessa igreja, certo? E nós vamos começar aqui então pelo primeiro ponto, que é a pregação fiel da palavra. E eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 16 e 17. Hoje nós não temos aqui para passar aí na sua tela o texto, tá? Então, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, para você poder acompanhar de uma forma melhor e mais clara, vai ficar melhor para você. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O texto diz assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós costumamos dizer que a Bíblia ela é o nosso manual, é um manual de instruções para a nossa vida. E nós entendemos que nela contém absolutamente tudo aquilo que nós precisamos para caminhar, para viver, para termos uma vida minimamente tranquila, feliz, dentro daquilo que o Senhor nos promete. E quando a Bíblia ela é exposta de maneira clara, quando a Bíblia ela é exposta de maneira que ela relate fielmente aquilo que o texto está tratando, vai ficar muito mais fácil de nós colocarmos em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque o que acontece em muitas circunstâncias, em muitas situações, é que o texto ele é lido e ele é esquecido durante a pregação. De que maneira? Existe até uma situação que dentro da teologia nós defendemos que talvez a pregação que
que seja mais eficiente. Eu não vou dizer que é a única que deve ser pregada, porque inclusive não é o método que eu estou usando aqui hoje com vocês. Eu estou usando um método temático. Nós estamos falando de um tema e nós estamos colocando versículos para que nós possamos entender esse tema. Então, uma pregação temática que aborde um tema específico, ela tem o seu contexto, ela tem o seu momento para acontecer. E ela deve ser bem usada. Inclusive, uma pregação temática, ela pode também ser uma pregação expositiva. E o que é uma pregação expositiva? Que era esse ponto que eu gostaria de chegar. A pregação expositiva, ela vai falar justamente daquilo que o texto fala. Certo? Então, ela vai abordar o contexto, ela vai abordar a ideia, o público-alvo para qual aquele texto foi escrito. E aí, depois disso, é feita uma aplicação de acordo com a nossa realidade, né? O nosso contexto atual. Então, quando o texto ele é lido e ele é exposto à sua maneira, da maneira como ele é verdadeiramente, nós entendemos o quê? A pregação expositiva, ela fala sobre o texto. É uma pregação, né? Na verdade, existe uma pregação dentro de um texto. Agora, outros tipos de pregações, existem textos dentro da pregação. E existe uma diferença nisso, né? Porque quando nós escolhemos um tema, nós estamos falando daquilo que nós pensamos. É óbvio que nós podemos e devemos ter a inspiração do Espírito Santo. Nós devemos ter aquele feeling que vem já do próprio Espírito Santo, de analisar a situação que você está vivendo e a palavra ser pregada de maneira fiel, né, àquele momento, de maneira com que aquilo que você está pregando sane os problemas daquela situação. Porém, a pregação expositiva, ela tem um poder de nos fazer entender de forma clara e de forma fiel aquilo que o texto está nos dizendo. E à medida que nós buscamos, quanto mais nós buscamos entender de verdade o que o texto bíblico diz, mais nós teremos facilidade de interpretar as situações do nosso próprio dia a dia. É muito mais fácil, porque, gente, a Bíblia, ela não é um livro simples de se ler, não é um livro fácil de se ler. Né? Nós precisamos considerar o fato de que a Bíblia ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, e inclusive a língua original em que a Bíblia foi escrita é uma língua que já nem existe mais. Então aí depois disso vieram tradutores, e nós precisamos de uma inspiração do Espírito Santo para entender isso de forma melhor e de forma mais clara, certo? O segundo texto, então nós entendemos, né, que nós precisamos aí, e o texto de 2 Timóteo, né, diz que a palavra ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esse é o conceito de uma pregação. É isso que uma pregação fiel à palavra precisa ter. Ela precisa ensinar, ela precisa repreender, ela precisa corrigir e ela precisa instruir na justiça do Senhor. É isso que o texto nos diz. O segundo texto que eu gostaria de trazer para vocês é o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a palavra, a pregação da palavra, é a ferramenta de Deus, é a ferramenta que Deus usa para gerar fé nos corações das pessoas. Ok? Isso é muito importante. Nós servimos a um Deus que ele é soberano. É um Deus que é um Deus de impossíveis. É um Deus que faz acontecer aquilo que nós não podemos fazer acontecer. Nós sabemos que quem convence as pessoas é o próprio Espírito Santo. É Ele quem convence, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É isso que a Bíblia nos ensina. Porém, como nós lemos em Romanos aqui, Deus ele vai fazer isso, as pessoas serão convencidas pelo Espírito à medida que a palavra for pregada. Então nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos levar o Evangelho. E uma igreja, um dos principais pilares que move uma igreja, um dos principais pilares que sustentam uma igreja é a pregação da palavra, é o ensino da palavra. Porque é através disso, é desta forma. Muitas pessoas, elas vêm para a igreja buscando algo.
Elas vêm buscando algo que possa confortá-las, elas vêm buscando uma bênção, elas vêm buscando situações que possam trazer paz para os seus corações. E isso é errado? Não, isso não é errado. Né? Por quê? Porque Deus age em todas as circunstâncias. E essa é uma das circunstâncias que Deus irá agir. E, na verdade, Deus vai usar esses momentos, momentos de fragilidade das pessoas, em que as pessoas estão mais sensíveis, e é aí que entra a pregação da palavra. E é por isso que nós precisamos ser fiéis nesta pregação. É por isso que a igreja, como uma igreja comprometida com Cristo, com o Evangelho, com o reino de Deus, ela precisa se preocupar de maneira muito, muito, muito forte com a pregação da palavra. Porque é através desta pregação que as pessoas serão convencidas pelo trabalho que o Espírito Santo irá fazer. Ok? E o terceiro texto que eu gostaria de usar para sustentar essa ideia de um dos pilares da igreja verdadeira, ser a pregação fiel da palavra, é o texto de Efésios 2, versículo 8, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, olha só, irmãos, sabendo que a fé, que vem do próprio Deus, ela é um meio que nos garante a salvação, isso deixa claro, isso evidencia o quão importante é uma pregação fiel da palavra. Não é verdade? Porque assim, através dessa pregação, é que a fé em Cristo e em sua obra vai nos alcançar. Nós lemos anteriormente que a fé ela vem pela pregação. E nós lemos depois em Efésios que a fé não vem de nós, ela é dom de Deus. Quem dá, quem gera a fé é Deus nos nossos corações, não é a palavra. Por quê? Quem aplica a palavra aos nossos corações, aos corações das pessoas, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. A pregação da palavra, ela é a ferramenta, é uma ferramenta que Deus usa, né, através de nós, é uma ferramenta que Deus usa para atingir os corações, para firmar nos corações das pessoas esta fé que salva, essa fé que resgata, essa fé que purifica. É isso que nós devemos nos preocupar, certo? Então, a pregação da palavra, ela é essencial para que uma igreja seja uma igreja saudável, uma igreja verdadeira, a igreja verdadeira. O segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para que nós possamos olhar para uma igreja e ver se essa igreja ela é realmente uma igreja verdadeira, ele está aliançado ali, está vinculado ao serviço. Né? E nós vamos entender o que o serviço tem a ver, né, com uma igreja verdadeira. Olha o que diz o livro de Atos, capítulo 20, os versículos de 18 ao 20. Diz assim, ó. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Então, irmãos, servir muitas vezes vai nos custar muito caro. Muitas vezes servir custa à igreja, custa aos líderes muito caro. E na grande maioria das vezes não haverá reconhecimento do serviço. E isso é algo que talvez tenha matado diversos soldados no meio da guerra, né, no meio dessa guerra. Haja vista aqui que nós lemos no texto que os próprios judeus é quem faziam as conspirações aqui contra aqui o apóstolo Paulo, né? Então, assim, quem seriam os judeus, no caso? Seriam os religiosos. Então, em muitas circunstâncias, em muitos casos, nós vamos encontrar dificuldade em servir por causa dos próprios membros, por causa das próprias pessoas que estão dentro da igreja. Existe uma cultura muito prejudicial, eu diria, para a saúde da igreja e para a saúde de qualquer pessoa que procure uma igreja, de pensar que quem está na igreja são pessoas perfeitas.
Mas, na verdade, nós sabemos, nós que já estamos e vivemos esse ambiente, nós sabemos que não. A começar de nós mesmos. Nós temos dificuldades, nós somos falhos, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Então, não é fácil, certo? Só que é o seguinte, uma coisa que nós precisamos nos apegar é no fato de que a nossa recompensa não está aqui. Nós não devemos servir a igreja, servir a Deus, servir aos nossos irmãos, pensando, buscando e querendo que a nossa recompensa esteja aqui. Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso demais, Ele nos ama de uma forma tão grande que Ele nos permite viver coisas extraordinárias aqui. Mas não é essa recompensa que nós buscamos, não é essa recompensa que nós queremos. Eu acho que o desejo ardente do nosso coração deveria ser de não ter recompensa alguma aqui, e ter a recompensa maior nos céus ao lado de Cristo. Porque seria muito melhor do que ter várias e várias recompensas, reconhecimento de todos os lados aqui, e não nos encontrarmos com Cristo. Certo? Então, serviço. Nós temos que entender que nós estamos servindo ao próprio Deus. E como diz aqui o texto de Atos, com humildade e com lágrimas. Então, servir com humildade significa justamente servir sem esperar nada em troca. Servir pelo prazer de servir. Servir porque nós entendemos o que Cristo fez por nós, sem que nós merecêssemos que Ele fizesse. Mas Ele fez, Ele nos serviu. E é isso que precisa motivar o nosso coração a continuar servindo. Servir com humildade e lágrimas, com lágrimas. Isso é muito difícil. É muito difícil nós servirmos e colocarmos vontade, colocarmos um desejo grande de servir com lágrimas. O que significa servir com lágrimas? Significa servir mesmo quando você não quer servir. Significa servir mesmo quando você acha que você não deve servir. Quando o seu coração, que é enganoso, quando o nosso coração, que é enganoso, diz que nós não devemos servir àquela pessoa, que nós não devemos servir àquela igreja, nós não devemos servir àquela situação específica. E o nosso coração chora, o nosso coração sangra. É aí que nós devemos servir. Sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. E é o que nós falamos no começo. Nós seremos provados, nós não seremos valorizados. Aqui, as pessoas não reconhecerão da maneira como você gostaria que elas reconhecessem. Mas não é disso que nós precisamos. Só que, por outro lado, a gente não pode servir pensando no reconhecimento que Deus vai ter. Deus, eu estou servindo porque o meu galardão vai ser maior. Então, nós já estamos servindo errado. Nós já estamos fazendo errado. Nós já estamos fazendo com o coração alimentado das motivações erradas. E o Senhor, Ele olha, o Senhor, Ele sabe, Ele nos conhece melhor do que ninguém. Às vezes a gente tenta se enganar, mas a Ele nós não conseguimos enganar. Então a motivação do teu coração, do meu coração, é fundamental no momento em que você estará servindo, que você estiver servindo. O outro texto que eu gostaria de usar aqui com vocês para falar sobre o serviço é o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 45, que diz assim, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, nós precisamos encontrar prazer em servir, como eu disse anteriormente, sentir que esse é o lugar mais alto que nós podemos chegar, que nós precisamos estar. É o lugar de maior destaque no reino dos céus. Mas que, como eu disse, nós façamos isso entendendo, tendo a consciência de que esse foi um legado deixado por Jesus para nós. O serviço, ele é um legado de Jesus. O próprio Deus, aquele que desceu, que deixou a sua glória, o seu trono de glória, que deixou ali a presença de todos aqueles que o adoravam, que o engrandeciam, que o faziam ser exaltado, esse ser grandioso. Ele deixou tudo isso simplesmente para servir. E ele serviu com a sua própria vida. Ele deu a sua vida por resgate de muitos. Irmãos, nós temos dificuldade, e uma dificuldade imensa, de chegar 15 minutos antes
nos cultos das nossas igrejas para ver se tem copo lá perto do bebedouro de água. Nós temos dificuldades de dar o nosso nome para participar do grupo de recepção da igreja, simplesmente para receber as pessoas no culto. Nós temos dificuldades em ser constantes na casa do Senhor. Enquanto Jesus veio, não para ser servido, mas para servir e para dar a vida dele em resgate de muitos. É esse exemplo que nós temos de serviço. Não é exemplo nenhum maior do que esse. Mas nós encontramos vários tipos de exemplos de serviço. Se nós olharmos para a vida dos apóstolos, por exemplo, nós temos vários exemplos de serviço, de homens que deram as suas vidas também por resgate de muitos. E isso deveria nos motivar. Saber que eles fizeram isso. Pessoas das quais nós deveríamos nos espelhar. E o último texto que eu gostaria de usar para embasar o serviço na igreja é o de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha só que interessante isso. Servir ao próximo expressa a gratidão a Deus por ter nos capacitado com dons que não merecíamos ter, mas mesmo assim Ele nos deu. É necessário que entendamos o fato de que, como diz o texto, os dons que nos são dados têm como principal objetivo servir aos outros. O texto diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Os dons que Deus nos deu, irmãos, não servem para nos servir. Perdão da redundância, eles não servem para nos servir. Eles servem para servir os outros. Tudo aquilo que você tem, analisa a tua vida aí, as suas qualidades, o seu potencial. Analise os seus talentos. Analise os dons que Deus te deu. E entenda que tudo isso não foi feito para você. Não foi feito para satisfazer o seu ego. Não foi feito para satisfazer os seus próprios desejos. Não foi feito para que você fosse reconhecido diante dos homens. Não. Tudo isso que Deus te deu, tudo isso que você é, Deus fez com que você fosse para que você servisse aos outros. E é aí que nós encontramos graça. É aí que nós encontramos alegria. É nisso que nós precisamos encontrar contentamento. Sabe por quê? Porque à medida que nós entendemos que os dons que Deus nos deu, Ele nos deu para servir aos outros, nós vamos entender o que a palavra nos diz. E nós vamos entender que nós estamos obedecendo a palavra e não há nada melhor no mundo do que ser fiel a esta palavra. Amém? O terceiro ponto que nós vamos aqui embasar sobre uma igreja que é uma igreja verdadeira é a manifestação verdadeira do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o texto de Gálatas 5, de 22 a 24. É um texto muito conhecido de todos nós, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Irmãos, uma igreja em que o Espírito Santo se manifesta no meio das pessoas, ela vai refletir o fruto do Espírito. Entende? Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de amor, é uma igreja cheia de alegria, é uma igreja cheia de paz, é uma igreja cheia de amabilidade, né, de fraternidade, é uma igreja cheia de bondade, é uma igreja que é fiel, é uma igreja que é mansa, e é uma igreja que domina os seus próprios desejos, tem domínio próprio, tem domínio sobre o seu corpo, sobre as suas atitudes. Essa é uma igreja cheia do Espírito Santo. A gente não pode confundir, irmãos, manifestação do Espírito Santo com arrepios, com gritos, com pulos, com palmas, com choros, com risos, com músicas altas, com ambientes com luzes mais escuras, com frases de efeito que tocam o nosso coração,
que fazem o nosso emocional tomar em conta de quem nós somos, com dons de língua, manifestações de dons. O Espírito Santo, ele se manifesta através de algumas dessas coisas? Sim, mas isso não é a própria manifestação do Espírito Santo. Nós temos aqui claramente o que significa a manifestação do Espírito Santo. E eu vou ler novamente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que faz de uma igreja cheia do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos buscar, irmãos. Nós queremos, existe uma frase muito conhecida que diz que nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos o Deus da bênção. Porque é muito fácil nós buscarmos aquilo que Deus pode nos dar, mas não buscarmos ser aquilo que Ele é, ser imitação daquilo que Ele é. Quando nós dizemos que nós somos cristãos, nós estamos dizendo que nós somos pequenos cristos, nós estamos dizendo que nós somos uma cópia de Cristo. Isso é muito sério. Porque Jesus, Ele manifestava cada um dos pontos do fruto do Espírito. Porque Ele era isso. Ele era Deus. Ele é Deus. Então, irmãos, não se deixe levar. Não se deixe enganar por um momento de dificuldade que você está passando. Todos nós temos momentos difíceis nas nossas vidas. E é muito comum, é muito fácil que nós nos deixemos levar por esses momentos. Que nós percamos talvez o controle dessas emoções e que nós passemos a enxergar algo sobrenatural em tudo aquilo. Num simples arrepio, numa simples palavra que nos é direcionada e atinge o nosso coração naquele momento. Para isso, para que essas coisas não nos abalem, para que essas coisas não se tornem verdades absolutas em nós, nós precisamos conhecer a palavra. Até porque, irmãos, essas coisas passam. Não é isso? Essas coisas passam. Os dias ruins passam. Os dias bons passam. A emoção, ela passa. Mas o fruto do Espírito, não. Porque Ele, o Espírito, Ele é isso. O Espírito Santo de Deus, Ele é amor, Ele é alegria, Ele é paz, Ele é paciência, Ele é amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. O Espírito Santo de Deus é domínio próprio. E a partir do momento em que nós reconhecemos quem nós somos, nós reconhecemos que nós precisamos de Cristo, que nós somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, e a partir disso o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, Ele não deixa o fruto lá. Ele traz com Ele, porque Ele é o próprio fruto do Espírito. Então, uma igreja que tem a manifestação do Espírito Santo, a verdadeira manifestação do Espírito Santo, ela vai refletir o fruto do Espírito. Então, se você quer saber se essa igreja, se a minha igreja, se a sua igreja, se a igreja de forma geral, aí, ela manifesta a verdadeira expressão e manifestação do Espírito Santo, veja e leia Gálatas 5, de 22 a 24. Se essa igreja expressa todos esses pontos aqui do fruto do Espírito, ela é uma igreja que manifesta o Espírito Santo de Deus. Ok? O próximo ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o quarto ponto, que vai tratar sobre o compromisso. Olha só o que diz o livro de Atos. O livro de Atos tem muito a nos ensinar, irmãos, sobre a igreja. Né? Então, leia o livro de Atos. Olha o que diz, capítulo 20, no versículo 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Uma igreja que está comprometida com o reino, ela se preocupa apenas com o reino. Quando nós entendemos qual é o nosso papel como igreja, nós vamos buscar apenas estar em conformidade com a palavra. Ainda que isso contraponha a nossa própria vontade ou a dos outros. E acredite, isso vai acontecer. Em algum momento você vai se pegar em uma sinuca de bico, como nós costumamos dizer. Né? Nós vamos estar de frente com a vontade de Deus, sabedores do que a vontade de Deus expressa e quer para as nossas vidas.
e do outro lado nós teremos que lidar com a nossa própria vontade. E na maioria das vezes, ou em todas as vezes, a nossa vontade, ela não é comprometida com a vontade de Deus. Ela não é comprometida com o reino de Deus. Irmãos, olha o que diz o texto de Atos. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Olha o nível de comprometimento do apóstolo Paulo. O nível de comprometimento que ele tinha. A ponto de não considerar a sua própria vida. Tanto que ele morreu da forma como morreu. Simplesmente porque ele não considerou a sua própria vida. Ele considerou única e exclusivamente a carreira que Cristo deu a ele. Os desafios que Cristo designou para que ele cumprisse. Foi isso que fez a diferença na vida do apóstolo Paulo. E nada mais importava para ele, nada mais importava se não cumprir aquilo que Jesus lhe deu para cumprir. Então, o compromisso que nós precisamos ter com a igreja, com o reino de Deus. Porque quando nós estamos aqui, nós não estamos fazendo para nós. Nós estamos fazendo pelo reino. Porque nós aprendemos lá atrás qual é a maneira que o reino se expande, que é através da pregação da palavra. E a pregação, pregar a palavra, é um papel da igreja. Ok? E olha só o que diz também lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É um texto forte, irmãos. É um texto muito forte. Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós temos uma facilidade, irmãos, imensa em trocar as coisas de Deus pelas nossas coisas. Então, o aniversário do cachorro, do irmão, do vizinho, é mais importante do que o culto. É mais importante do que estar na casa do Senhor cultuando, entregando, aprendendo sobre Deus. Nós priorizamos absolutamente tudo à nossa volta. Absolutamente tudo. E aquele tempinho que resta, que nos sobra, nós entregamos para Deus. Nesse versículo aqui, Jesus ele deixa claro que aquele que assume a responsabilidade dentro do reino e faz isso de forma relaxada, não está apto para tal responsabilidade. Isso é muito comum nos nossos dias. É muito difícil, né, nós conciliarmos as situações do dia a dia, nós conciliarmos o trabalho, nós conciliarmos a escola, nós conciliarmos a faculdade, nós conciliarmos os afazeres domésticos com Deus. É muito difícil, porque nós estamos preocupados com coisas, nós estamos preocupados com títulos, nós estamos preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, com o que nós vamos vestir. Quando, na verdade, Jesus já nos ensinou que nós não deveríamos nos preocupar com isso. Com o que nós haveríamos de comer, com o que nós haveríamos de beber, com o que nós haveríamos de vestir. Porque Ele nos ensinou que, à medida em que nós buscássemos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, todas essas coisas nos seriam acrescentadas. Tudo aquilo que é de necessidade para a nossa vida, nos será acrescentado à medida em que nós buscarmos a face do Senhor, buscarmos obedecer aquilo que o Senhor nos ordenou em primeiro lugar. Desta maneira, nada daquilo que nos é necessário irá nos faltar. Essa é a lógica do Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós lemos isso, mas quando nós lemos isso, nós olhamos para isso e entendemos. Se o Senhor é meu pastor, tudo que eu quero eu posso ter, porque nada vai me faltar. Quando na realidade o texto diz que se o Senhor é meu pastor, o que eu tenho é o que eu preciso. O que eu não tenho é porque eu não preciso ter. Simplesmente e unicamente e exclusivamente porque eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor de tudo, e Ele é meu pastor, Ele quem pastoreia a minha vida, Ele quem governa a minha vida. Logo, se eu tenho esse ser pastoreando, governando, guiando a minha vida, eu não preciso de absolutamente mais nada, porque eu tenho tudo que eu preciso ter. E o nosso compromisso com o reino, ele precisa estar baseado, e ele precisa estar voltado e focado exatamente nessas coisas.
sabedores, entendedores. É lógico, irmãos, que existe diversas situações no decorrer da nossa vida. Talvez você esteja impossibilitado por uma enfermidade, talvez você realmente esteja impossibilitado pelo seu trabalho. Nós sabemos que existem várias situações no decorrer das nossas vidas que nos impedem, talvez, de participar tanto quanto nós deveríamos. Porém, se nós analisarmos a nossa vida, se nós fizermos uma pequena análise de 5 minutos da nossa vida, nós vamos encontrar várias e várias circunstâncias, várias lacunas que precisam ser preenchidas com algo a mais que nós poderíamos fazer. Então, o compromisso não é com pessoas, não é com uma instituição, não é com um governo, não é. O compromisso é com o próprio Deus, é com a expansão do reino que Ele nos deu para que fosse expandido. Através da palavra que Ele nos possibilitou pregar, para que Ele pudesse firmar isso no coração das pessoas. Amém? E o último ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês, que é um ponto que nós precisamos e muito analisar no momento de entender se aquela ou essa igreja é uma igreja verdadeira, ele está embasado no pastoreio. Olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 3, do 2 ao 7. Aqui é o texto que vai falar das qualidades do líder, do bispo, no caso, do pastor, daquele que pastoreia o rebanho. Diz assim o texto, 1 Timóteo 3, de 2 a 7. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Essas são as características de um obreiro aprovado por Deus. Essas são as características que uma pessoa precisa ter no momento em que ela se dispõe, ou no momento em que ela é chamada por Deus para exercer aquele ministério. E isso é muito importante nós entendermos, porque o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem chama, e à medida que Ele chama, Ele é quem capacita, ok? E se Ele capacita, Ele irá, com certeza, capacitar essa pessoa a ser exatamente como esse texto nos diz. É claro que existem diversas variantes no meio disso. Sim, porque nós estamos lidando com homens, com pessoas que são falhas, que são pecadoras, que são sujeitas ao erro. Mas essas pessoas, esse líder, essa pessoa que foi chamada por Deus, ela precisa ter a predisposição em cumprir todos esses pontos aqui, citados pelo apóstolo Paulo aqui a Timóteo. Isso é o básico que essa pessoa precisa ter. Sabe, irmãos, hoje em dia, fica cada vez mais difícil assumir esse papel. Eu comento várias vezes com amigos, com pessoas próximas, de que nunca foi tão difícil pastorear. E a tendência é que fique cada vez mais difícil. Porque se você conversar com um pastor, um pastor aí já de anos de ministério, e perguntar para ele se era mais fácil pastorear há 10 anos atrás ou hoje, eu tenho certeza absoluta que ele vai te falar que há 10 anos atrás era muito mais fácil. Por quê? Porque hoje a concorrência é muito maior. E não é concorrência entre igrejas que eu estou falando não, viu, irmãos? Apesar de existirem várias e várias igrejas, muito mais igrejas do que existiam antigamente, a concorrência é com o mundo. Porque o mundo fica cada vez mais atrativo, fica cada vez mais prazeroso, cada vez mais sedutor, né? E fica cada vez mais fácil de nós cedermos aos prazeres deste mundo. Há 10 anos atrás, as pessoas não tinham que
que lutar contra o desejo de ficar em casa assistindo Netflix, assistindo séries, utilizando suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. As pessoas não eram tentadas a ficar em casa assistindo culto online. Se elas quisessem cultuar, elas precisavam estar na igreja. Há um tempo atrás, conversando com um amigo pastor, a gente estava lembrando de como era o culto de jovens, há uns tempos atrás. Os jovens, eles tinham, já que hoje aqui é um culto de jovens, né, eu gostaria de relembrar como eram os cultos de jovens. Os jovens, eles não tinham a facilidade de se falarem como eles têm hoje. Hoje em dia não dá tempo mais dos jovens sentirem saudades uns dos outros. Antigamente, os jovens ansiavam por um momento de comunhão, de estar junto, de estar próximo. Porque não tinha um WhatsApp toda hora para conversar, para mandar uma mensagem, para mandar uma foto, um vídeo, uma música. E está o tempo todo conversando com ele. As pessoas se encontravam, os jovens cristãos, se encontravam na igreja, no sábado à noite. E aí tinha assunto de uma semana toda para ser falado, para ser colocado em dia. Então era mais fácil chegar o dia do culto do que chegar a carta que ele poderia fazer para se comunicar à distância. Escrever uma carta, enviar pelos correios, demoraria mais do que o dia do culto. Então, era uma motivação a mais que as pessoas tinham de ir à igreja. Era estar junto com as pessoas, era estar próximo das pessoas. E havia comunhão entre elas, havia um desejo, e um desejo que hoje se perdeu, por essa facilidade de estar próximo, de estar conectado. É um mundo sedutor. E este mundo sedutor também está aí para líderes, também está aí para pastores. É um mundo que seduz as pessoas. Quantos e quantos casos de pastores que se desviaram no meio do caminho que nós passamos a ouvir? Quantos casos de pastores nos últimos anos, quantos casos de pastores que se suicidaram que nós ouvimos, por exemplo? Consequências de um mundo muito mais difícil de se viver. Psicologicamente mais difícil de se viver. Fisicamente é um mundo mais fácil de se viver. Porque o trabalho não é mais como o trabalho de antigamente. Se nós conversarmos com os nossos pais, os nossos avós, eles vão relatar para a gente o quanto era difícil viver. Porque eles tinham que trabalhar na roça, na lavoura. Eram trabalhos pesados. E raramente uma dessas pessoas conseguia se destacar, conseguia um estudo melhor, para conseguir uma formação melhor e um emprego melhor. Então era mais difícil nesse aspecto. Só que hoje, psicologicamente, hoje é muito mais difícil pelos prazeres que o mundo nos apresenta. Existem inúmeros mais prazeres do que existiam antes. Isso está para membros, isso está para ovelhas, isso está para pastores, infelizmente. Nós precisamos de graça do Senhor, nós precisamos de misericórdia, de bondade do Senhor, para entender o contexto de igreja que nós vivemos hoje. É um contexto de igreja onde, principalmente a igreja evangélica, ela tem uma imagem, ela acabou tendo uma imagem extremamente defasada por conta de alguns casos, de algumas situações, de lugares grandes com visibilidade e que talvez não aproveitaram essa visibilidade para levar o evangelho da melhor maneira e acabaram trazendo escândalo, para as pessoas. E essa imagem acabou sendo corrompida. E hoje nós precisamos lutar para resgatar a imagem de Cristo nas nossas igrejas. Nós precisamos lutar para resgatar o verdadeiro sentido de ser igreja. Mas nós só vamos conseguir fazer isso, irmãos, à medida que nós formos fiéis à palavra. À medida em que nós, em nossas igrejas, começarmos a pregar a palavra de maneira fiel. À medida que nós, como membros de igreja, nós como líderes de igreja, começarmos a servir de maneira fiel ao Senhor, dando importância para esse serviço, de maneira que nós entendamos qual é a verdadeira manifestação do Espírito Santo de Deus dentro das nossas igrejas, através do fruto do Espírito, sendo uma igreja que ama, sendo uma igreja alegre, que transmita paz,
que incentive os seus membros a terem paciência, a exercitarem a paciência, que faça com que incentive os seus membros a amar o próximo, a olhar pelos seus próximos, que incentive os membros a serem pessoas bondosas, fiéis a Deus, serem pessoas mansas, que saibam dominar a si próprios. Dessa maneira que o Espírito Santo se manifesta. Essa é a verdadeira manifestação do Espírito. Nós só conseguiremos resgatar o verdadeiro sentido de igreja dentro dos nossos contextos de igreja, à medida em que nós incentivarmos e sermos pessoas comprometidas com a obra, com o reino de Deus. E à medida em que nós pastorearmos e sermos pastoreados por obreiros, por líderes, por pastores e mestres que estejam comprometidos totalmente com o que diz o texto de 1 Timóteo 3, de 2 a 7.